Olá, gente. Primeiramente queria dar aqui uma boa tarde, boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você está assistindo essa live que a gente está transmitindo, tá bom? E hoje, a aula de hoje vai ser sobre recepcionista. Isso mesmo, para todos os alunos da Quest Tecnologia e Treinamentos que cursam recepcionista extraordinária, tá bom? Então, gente, resolvi aqui fazer essa aula para você aí que está em casa, nessa quarentena, né, complicado, doido para ter aula comigo, mas infelizmente não está podendo ter. Então, resolvi fazer essa live para que você possa ter todo o conhecimento que você teria em nossa aula presencial, tá bom? Vai ser uma aula bem bacana para que vocês não percam nem tempo e se divirtam também aqui comigo nesse período aqui que a gente vai estar conversando, tá bem, gente? Então, antes aqui, queria me apresentar para vocês, tá bom? Eu me chamo Anderson Holanda, tenho 30 anos de idade, me considero um cara extremamente sonhador, conquistador e cheio de filosofias, adoro conquistar coisas. E hoje eu queria compartilhar com vocês um conteúdo incrível que fará de você uma pessoa extraordinária, tá bom? Aqui no caso, gente, queria complementar a minha apresentação mostrando para vocês, tá bom? Onde eu já passei. Já fui convidado pela TV União para transmitir lá. Foi uma transmissão que aconteceu onde estava falando. Onde essa transmissão ela aconteceu de uma forma bem bacana, tá certo? Onde a gente estava falando sobre profissões do futuro, falamos também sobre empregos que estavam deixando de existir. Foi muito bacana essa oportunidade que tive de passar no programa da TV União, na TV União, no programa Matina, tá bem, gente? Também sou empresário, tá bom? Sou empreendedor. No caso, participei de uma premiação onde foi a 6ª edição do evento Você é Empreendedor, da TV Diário do Nordeste, onde eu estava concorrendo com vários empreendedores, uma premiação do melhor empreendedor do Ceará, representando a escola Quest Tecnologia e Treinamentos, e também sou palestrante, isso mesmo, sou palestrante motivacional, ministro palestras em empresas, escolas e faculdades, tá bom? Vamos continuar aqui para que a gente possa iniciar. Para iniciar aqui o treinamento de recepcionista extraordinária, a gente deve começar falando sobre a comunicação. Aqui no caso eu inicio esse slide falando para vocês sobre o grande problema que a maioria das empresas que trabalham com recepcionistas elas passam. O grande problema é a falta de comunicação. Profissionais que não têm clareza na hora de se comunicar. E isso vocês vão aprender nessa aula de hoje de recepcionista extraordinária. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber de um lado um bonequinho, né, com a latinha no seu ouvido, e do outro temos um outro bonequinho tentando se comunicar. Mas o que acontece na verdade? Na situação das empresas, a falta de comunicação entre os colaboradores são tão grandes que às vezes acaba acontecendo grandes problemas. Então eu queria comentar com vocês nessa primeira parte, na aula de recepcionista extraordinária, falar um pouco sobre comunicação, tá bom? Vamos adiante. Continuando ainda, pegando esse mesmo gancho, a gente tem que entender que a comunicação ela é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre atendimento ao cliente. Se você não se comunica de uma forma clara, objetiva e que faça sentido para o seu cliente, pode ter certeza que na maioria das vezes ele não vai comprar ou até ele não vai voltar. Porque o curso de recepcionista extraordinária, ele é focado para dois tipos de público, tá? Ele é focado tanto para empresas que têm recepcionista que só fazem o atendimento e também empresas que têm recepcionistas que também fazem a venda. Então, recepcionista ela não só atende, tem recepcionista que também ela efetua a sua venda da empresa que ela trabalha. Então, gente, a comunicação ela é muito importante para que você tenha clareza no que você está falando, para que o cliente compreenda e muitas vezes adquira aquele produto ou aquele serviço que você está apresentando para ele. E aqui eu venho com algumas perguntinhas bem básicas para vocês, tá bom? Falando sobre atendimento. O que você, como consumidor, espera ao chegar em um estabelecimento? Me responde aí, tá bom? Nos comentários. O que você, como consumidor, espera ao chegar ao estabelecimento? Na maioria dos exemplos, a gente encontra várias respostas. Eu garanto que algum de vocês deve ter falado, eu espero no mínimo ser atendido com uma boa educação.
no mínimo, eu quero receber aquilo que eu fui à procura. Então coisas como essa são coisas básicas. Um sorriso, uma pessoa simpática, uma atitude de gentileza. Coisas simples como essa fazem total diferença na hora de um atendimento. Vamos para outra pergunta. O que te causa frustração em um atendimento? Eu acredito que em um atendimento, para você destruir ele, se você for mal educado, tiver a cara fechada e for uma pessoa que distrata as outras, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir impactar de uma forma bacana aquela pessoa que está na sua frente. As pessoas elas não gostam de ser maltratadas, isso é fato. Vamos dar um exemplo. Se eu te convido para você ir lá na minha casa, e quando você chega na minha casa, eu não te dou bom dia, eu tô com a cara do tamanho do trem, só fico reclamando, dá para perceber nitidamente que eu não quero que você esteja ali. Me responde uma coisa, você voltaria? Isso, você voltaria para essa casa dessa pessoa que te convidou para você ir? O mínimo que você espera é você ser tratado bem, você ter um sorriso, a pessoa te tratar de uma forma bem sincera, bem cortejante, a pessoa fazer até os seus querer, né? Oferecer uma água, oferecer um café, um biscoito, um chocolate, não sei. O importante é, quando a gente chega na casa de alguém, a gente quer ser bem recebido. E nas empresas que vocês vão trabalhar como recepcionista extraordinária, é a mesma coisa, gente. Não muda nada não, tá? Então é a forma como você se relaciona com o cliente é o que vai determinar se ele vai voltar ou não. Claro que existem outros fatores também que vai fazer com que o cliente volte. Mas é comprovado que cerca de 22%, não, mentira, cerca de 80% das pessoas que quando vão para o estabelecimento, se elas são maltratadas, elas não voltam mais. Então fica essa dica aí para vocês. O que é mais importante em um atendimento para você? Então responde essa pergunta. Quando você vai em um estabelecimento, o que é mais importante que para você a pessoa te conquista? Ela cativa você. Para você, o que é mais importante em um atendimento? Será que a pessoa te dá a atenção que você merece? Será que se a pessoa ela te tratar com se ela te tratar com muito respeito, com muita educação e com muita prestatividade, será que você iria gostar desse atendimento? Será que se você fosse nessa empresa e tivesse o produto do jeito que você queria, o serviço do jeito que você queria, será que você iria ficar feliz? Será que quando você fosse naquele estabelecimento, o atendente falasse para você que eu só tenho esse último no estoque, e o amigo dele do lado dissesse assim, não, mas esse aí já acabou de ser vendido. Será que se o atendente, será que se a recepcionista, ela fosse lá, mesmo sabendo que existe uma grande possibilidade de não ter mais aquele produto, ele mesmo assim ir lá procurar para você, como que você ficaria? Então existem determinados comportamentos na hora de um atendimento que conquistam o cliente. E eu acredito que a melhor forma de você cativar um cliente é você dar atenção, é de você demonstrar que você se importa com o cliente, é você demonstrar que ele é importante para você. Então isso vai trazer muitos benefícios para dentro da empresa. Vamos continuar então. O próximo slide aqui que eu vou apresentar para vocês, ele fala muito sobre a questão de elementos da comunicação. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, imaginem de um lado o cliente, imagine de outro lado a recepcionista extraordinária. Vamos imaginar que quando esse cliente adentra o estabelecimento e a recepcionista ela vai atender ele e não responde com clareza aquela pergunta que o cliente fez, se ficar no meio dessa comunicação alguma falha, que a gente chama de ruído, vai causar algum dano ou algum prejuízo específico ao cliente. Vamos a um exemplo aqui. Uma vez eu fui para um estabelecimento, que se não me engano foi no Apvida, e nesse Apvida eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei na recepção, eu perguntei, moça, eu vim aqui para consulta tal. E a moça disse assim, siga essa faixa amarela que está aí. Mas só que eu não consegui enxergar aquela faixa amarela. Eu fiquei procurando e não achava de jeito nenhum essa faixa amarela. E o que acontece? Ela nem ligou, entendeu? Se eu tinha encontrado a faixa amarela ou não.
ficou claro que tinha uma faixa amarela, mas aonde que estava essa faixa amarela? Quando isso acontece uma falta de comunicação entre o receptor e o emissor. A gente tem que ter muito cuidado quando você estiver trabalhando como recepcionista extraordinária, de quando você estiver com uma mensagem para ser dada a um cliente, você tem que ter cuidado que na transmissão daquela mensagem, no meio dela, pode acontecer algum ruído. A mensagem não pode chegar da forma como você tanto deseja. Eu sempre tenho o costume de dizer que em uma comunicação, o erro sempre é do comunicador. Vamos a um exemplo. Se nesse momento que eu estou dando esses exemplos para vocês, tem alguém que não está compreendendo essa mensagem que eu estou passando, significa que o erro não é dela. Mesmo que tenha 30 pessoas entendendo e uma não. O erro sempre será do comunicador. É ele que é responsável de como a mensagem vai chegar do outro lado. E quando você começa a atuar no mercado de trabalho como recepcionista extraordinária, entendendo que o erro nunca é do comunicador, o erro nunca é do receptor, o erro sempre é do emissor, então vai fazer mais sentido na hora que você estiver se comunicando com alguém. Então, entenda isso. Se você está em uma palestra, se você está se comunicando para 10 pessoas, não importa. Se naquele momento você passa a mensagem e tem alguém que não entende, tem alguém que não compreendeu aquela mensagem, significa que o erro é seu. A forma como você está se comunicando, ela é de total responsabilidade sua. E isso, para uma recepcionista extraordinária, compreender esse tipo de argumento é fundamental, é básico, tá bom? Para quê? Para quando você estiver se comunicando com algum cliente, o cliente não estiver compreendendo, ele estiver transmitindo alguma expressão facial ou alguma expressão corporal, você identifique isso e mude aquele seu linguajar. Vamos a um exemplo, tá? Uma pessoa que tem costume de ler. Não é a mesma linguagem. Uma pessoa que tem costume de ler, uma pessoa que se considera uma pessoa intelectual, eu não posso me comunicar com essa pessoa da mesma linguagem que eu me comunico com aquela pessoa que não gosta de leitura, não gosta de estudo, nada contra, mas é mais da periferia, tem costume mais de falar em gírias, então é uma linguagem diferente. Então a recepcionista, ela tem que saber se adaptar a todas essas situações que aparecem. Uma outra dica, na hora que você estiver dando a sua comunicação, para ter certeza, peça feedbacks. Pergunte, seu João, o senhor está entendendo tudo que eu estou falando? Seu João, ficou alguma dúvida? Seu João, tem algo mais que eu possa lhe ajudar? Então esse tipo de pergunta, ele vai ajudar a ter feedback para que você consiga ter certeza que a sua comunicação, ela foi clara e precisa, tá bom? Então vamos continuar? O próximo slide, a gente fala sobre atendimento ainda. Aqui tem outras perguntas para vocês. O que você, como consumidor, espera ao chegar em um estabelecimento? Então imagine você agora saindo de casa para comprar um determinado produto ou um determinado serviço. Naquele momento, quando você sai de casa, você está indo esperando, você tem um grau de expectativa até chegar naquele estabelecimento. Quando você chega naquele estabelecimento, o que o consumidor ele deve esperar de você como recepcionista? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus comportamentos? O que você deve fazer? Então existe um processo que as recepcionistas elas devem compreender que deve ser seguido. Não destratar o cliente, não fazer uma exibição do produto, sendo que o marketing que está sendo apresentado daquele produto, ele é outra coisa. Vamos a um exemplo. Imagine uma empresa que investe milhões em um marketing de um determinado produto. Aí quando a pessoa vai até aquele produto, vai naquela loja para comprar aquele produto, mas quando ela chega naquela loja, ela se depara que o produto ele não é nada daquilo que foi mostrado naquela campanha de marketing. Opção 1. Realmente foi uma propaganda enganosa, fato. Ou opção 2. A atendente, a recepcionista, ela não apresentou de uma forma rica e com clareza da mesma forma como a campanha de marketing foi apresentada.
Então, quando a gente sai de casa para ir adquirir um determinado produto, o mínimo que a gente espera daquela empresa específica, daquele lugar, é no mínimo ser entregue o produto ou o serviço daquela maneira como você viu na campanha de marketing ou como alguém fez a propaganda para você, alguma coisa desse tipo. Então a entrega daquilo que a pessoa vai pegar é fundamental para que você consiga, vamos dizer assim, ter um volume de vendas bem bacana no seu negócio, tá bom? Então, gente, deixa eu falar aqui com a galerinha do Instagram, tem a galera do Instagram que está acompanhando. Gente, para quem está entrando no Instagram agora, tá, eu estou gravando aqui uma live, tá certo? Onde é uma live que eu estou preparando para mostrar à noite, às 9h30, onde a gente vai estar fazendo a segunda exibição da aula do Gamer da Quarentena Quest. Então você está assistindo aí uma prévia, tá bom? Do que vai acontecer hoje à noite. Outra perguntinha para vocês. O que te causa frustração em um atendimento? Essa pergunta ela é fundamental. Anderson, por que você está fazendo essas perguntas para a gente? Eu quero que você se sinta no lugar do cliente. Para quando você estiver atuando no mercado, você entenda que você já fez esse questionamento. O grande problema é que quando você está do outro lado da mesa, você não tem empatia para se colocar no lugar do cliente. Você fica achando, você tem apenas a visão de atendente e esquece que você também é cliente. Então, com essas perguntas, eu estou querendo fazer você se questionar para quando você estiver do outro lado da mesa, você compreender que uma recepcionista extraordinária, ela tem que saber se colocar no lugar de uma pessoa, tem que saber se colocar no lugar do cliente. Quando você faz isso, você consegue melhorar mais o teu atendimento, porque vão existir vários tipos de clientes que vão passar por vocês. Próxima pergunta. O que é mais importante em um atendimento para vocês? Eu queria que vocês me respondessem agora. Em um atendimento, o que é mais importante para você, que não pode faltar de forma nenhuma? Eu vou dar agora a minha opinião, tá bom? Vocês respondem aí do outro lado a de vocês e eu vou dar a minha opinião. O que não pode faltar em um atendimento, em um determinado estabelecimento quando eu vou, é a atenção. Eu gosto de ter muita atenção do atendente, da recepcionista. Eu gosto que a pessoa se comunique bem, com clareza. Eu gosto que a pessoa me trate como um rei. Eu gosto disso. Então cada ela tem a sua particularidade de como você gosta de ser tratado. Já tem pessoas que já é mais objetivo, não, eu gosto de ir numa loja e chegando lá eu já gosto de adquirir um produto ou um serviço e pronto, acabou. Eu não quero ninguém me dando atenção nem nada, eu gosto de ir lá e gosto de ser bem objetivo. Então fazendo esses questionamentos vai te ajudar muito, você tem empatia na hora que você estiver em um atendimento, né, estiver trabalhando como uma recepcionista. A próxima etapa é a gente entender sobre a forma como você faz o seu atendimento. Vou dar uma lida aqui para vocês entenderem melhor. O atendimento é a chave principal de uma empresa. É nela onde toda a comunicação se dá início. Serve até como marketing pessoal, no caso da recepcionista. Um atendimento realizado de maneira assertiva pode gerar muito valor àquela empresa em questão. Já um atendimento ruim pode espantar de uma vez por todas aquele visitante ou aquele cliente. Então aqui nessa imagem que vocês podem notar, nós temos duas imagens. Temos uma imagem de um cara gritando, basicamente com o cliente, e temos aqui uma outra imagem, onde a recepcionista ela está atendendo de uma forma bem educada, ela está bem serena, ela está criando uma energia bem bacana com o cliente. Qual dessas duas situações você acha que o cliente vai ficar satisfeito? É claro que é a primeira, né? A não ser que o cliente seja um tipo de retardado, doente mental, que vai gostar de ser maltratado. Mas esse não é o objetivo, né? Em um atendimento, você tem que entender que você tem que tratar o cliente de uma forma serena, de uma forma bem educada, bem objetiva, sempre respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos, porque é fato, cliente com dúvida, ele não compra. Cliente respondido todas as dúvidas, pode ter certeza que ele vai levar bastante coisa do seu negócio. Vamos para a próxima. 7 erros de um atendimento. O primeiro erro de um atendimento, que muitas pessoas nem se tocam, é a falta de empatia. Que no caso aqui, o primeiro erro é a apatia. Se é uma pessoa empática, isso. Uma pessoa que não sabe se colocar no lugar de outra pessoa, essa pessoa está fadada a ficar demitida. Principalmente se ela estiver trabalhando como recepcionista. Recepcionista, ela tem que ter empatia. Ela tem que ser uma pessoa que sabe se colocar no lugar de outras pessoas. Assim, você vai conseguir ganhar a confiança de muito mais clientes.
O próximo erro é demora. Se você é um recepcionista que demora muito para atender o telefone, que demora muito para atender os seus clientes de uma forma bacana, que responda todas as suas dúvidas, pode ter certeza também que esse é um erro gravíssimo. Você tem que ser ágil. Recepcionista tem que entender de uma vez por todas que mesmo ela não gostando de fazer informática, ela tem que fazer. Porque a informática ela é essencial para você ganhar agilidade na hora da sua digitação. É tanto que quando você vai participar de processos seletivos dentro de empresas, o teste de digitação ele é crucial para saber se você realmente é ágil, se você é uma pessoa que tem uma característica de ser ágil na hora daqueles atendimentos que você está passando, né? Principalmente que você tem que atender o telefone, você tem que digitar e muitas vezes você ainda tem que atender um cliente presencial que está na sua frente. O próximo erro é o tratamento frio. Não seja uma pessoa que trata as pessoas de uma forma fria, tá bom? Sempre sorrindo, sempre simpática, sempre tratando as pessoas de uma forma que você esteja afim, demonstrando que você esteja afim de atender ela, que você está feliz que ela está na sua frente. Então esses são meios de você transmitir para outra pessoa aquela sensação que você tá. Aí tem gente que diz assim, Anderson, mas nem todo dia a gente está legal. Isso. Mas só que o inimigo que nós temos dentro da nossa cabeça, essa batalha é diária. Todo dia nós temos que procurar se motivar, todos os dias nós temos que procurar a sair desse buraco negro que muitas vezes ele consome o nosso corpo. Então a gente tem que sair dele, a gente tem que procurar sempre evoluir, a gente tem que procurar sempre estar motivado, independentemente de qual problema que você passa. Você não pode transmitir toda essa sensação que você tem nos seus problemas pessoais para a sua vida profissional. Não, você tem que saber mostrar para as pessoas que você é profissional, que mesmo que você esteja com problemas pessoais, você está ali para dar o teu melhor, para demonstrar o melhor atendimento e atender os seus clientes com muito amor e muito carinho. A próxima é a insensibilidade. Ser insensível na hora de um atendimento, isso é muito ruim. Imagine que um cliente ele chega para você dizendo para você que acabou de falecer uma pessoa da família dele. E você trata aquilo como se fosse um nada. Isso vai te marcar muito como uma pessoa insensível naquele atendimento que você está fazendo. Então sempre se coloque no lugar da pessoa, seja sensível, oferecer um copo com água, pergunte como está ela, se ela está conseguindo superar de uma forma bacana, se importe com a pessoa, se importe com o ser humano que está ali na sua frente. Isso vai te marcar muitos pontos como recepcionista extraordinária. Recepcionista desinformada. Quando eu falo recepcionista, eu estou falando tanto recepcionista no sexo masculino e feminino, tá? Tem dos dois sexos. Não é somente recepcionista do lado feminino, não. Temos também profissionais, homens que trabalham muito bem como recepcionista, tá? Vamos adiante. Desinformado. Você tem que ser uma pessoa que esteja informado de tudo que está acontecendo na sua empresa. Não seja aquele tipo de profissional desligado que não sabe nem o que está acontecendo dentro da empresa, não sabe nem qual é o produto que vende, não sabe explicar o produto, não sabe explicar o serviço. É um tipo de atendente que não liga para a transformação que aquela pessoa vai ter na vida dela utilizando aquele produto, utilizando aquele serviço que ele está oferecendo. Isso é muito importante, cada pessoa que está assistindo essa live compreender isso. Que uma recepcionista, para ser extraordinária, ela tem que se informar, ela tem que estudar, ela tem que estar por dentro do que acontece dentro da empresa e principalmente entender o que o produto faz e o que o serviço também faz. Desrespeito. Essa daqui eu tenho que contar até uma situação. Uma determinada vez, vou contar uma história bem rápida para vocês. Uma determinada vez eu fui num estabelecimento, não vou dizer nomes, onde nesse estabelecimento, assim que eu cheguei, eu estava morrendo de fome e eu cheguei, é um supermercado, tá? Mas quando eu entrei nesse supermercado tem aquela padaria, né? Tem aquela área onde, acho que as pessoas já estão até imaginando onde é que seja. Tem aquela área onde a gente vai para lanchar, tomar um café, alguma coisa desse tipo. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, primeiro de tudo, a moça, ela tava com a cara do tamanho do trem, sabe? Ela tava extremamente estressada, tava com algum problema pessoal, alguma coisa desse tipo. Não sei o que ela tava passando. Só sei que ela me tratou muito mal. E eu fiquei só observando, né? Ela pegou, me atendeu, não me deu bom dia, eu dei um bom dia pra ela e tal, e nada dela responder, eu tudo bem, relevei. E perguntei, moça, eu queria esse lanche aqui e o café. Aí ela pegou, batendo nas coisas de uma forma muito mal educada, tipo assim, fazendo com desprezo aquele meu lanche. Aquilo me incomodou.
eu deixei ela fazer todo o percurso, tudo direitinho. Quando foi no final, quando eu paguei, já fiz tudo, eu perguntei a ela, moça, você está com algum problema? Porque eu não tenho culpa do que você está passando na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu não tenho culpa, tá bom? Eu não sei o que você está passando. Eu resolvi te perguntar isso aqui para saber um pouco, pelo menos para ter empatia contigo, e coisa que você não está tendo comigo. E ela foi muito arrogante, né? Ela, não, você não tem nada a ver com a minha vida. Aí eu, tudo bem, então faça o seguinte, chama o gerente para mim. Quando eu falei, chama o gerente para mim, nesse momento ela se transformou. Porque ela sabia que estava em jogo ali o emprego dela. E muitas pessoas, às vezes, precisam levar uma porrada para conseguir entender que ela precisa trabalhar na excelência todos os dias. Não é somente um dia, todos os dias a gente tem que procurar trabalhar na excelência. Isso é fundamental para você conseguir cada vez mais crescer na sua carreira profissional, tá bom? A próxima. Trabalhe na excelência no atendimento. Olha só, entrando no gancho aqui, ó. Razões para trabalhar na excelência, razões para a excelência no atendimento ao cliente. Primeiro passo. Cliente bem tratado volta sempre. Sempre tratar bem o cliente, como eu estava falando anteriormente. Outra estatística, 70% da responsabilidade sobre a satisfação do cliente, 70% da responsabilidade sobre a satisfação do cliente é do profissional do atendimento. Ou seja, é a sua responsabilidade, você, recepcionista, e principalmente você que quer se tornar uma recepcionista extraordinária. É tua responsabilidade fazer o cliente sair do ambiente de onde você está trabalhando, o cliente que paga o teu salário, o cliente que está ali todo dia, firme e forte, comprando aquele café, comprando aquele pão, comprando, não importa o que ele esteja comprando, mas ele está pagando o teu salário. O teu maior patrão é o teu cliente. Então você tem que tratar ele de uma forma incrível, você tem que atender o cliente de uma forma respeitosa, para cada vez mais ele desejar voltar. Cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas, enquanto que os satisfeitos contam para apenas 5. Aí vem aquela velha estatística, né? Que as pessoas elas têm a tendência de replicar muito mais notícia ruim do que notícia boa. E isso é fato. Vou até contar um exemplo aqui. Tinha um cara que ele tinha vários talentos. O cara era músico, ele tocava violão, cantava, era um cara que falava 3 línguas, um cara incrível. Mas esse cara, ele não era conhecido pelas características boas que ele tinha. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está conversando numa esquina e dizer, cara, você conhece aquele cara que ele fala 3 línguas, toca violão, é cantor, lê vários livros, você conhece? Não, aquele cara que ele é careca. Ah, o careca, conheço. Ou seja, as pessoas elas têm a tendência de sempre lembrar, né, de marcar coisas negativas. Isso, infelizmente, é uma realidade. E as coisas positivas nem sempre elas não são tão relevantes. E isso reflete na estatística. De um cliente satisfeito, ele é mais fácil contar para 20 pessoas do que uma pessoa satisfeita contar para 20 pessoas. É mais fácil ele replicar aquela notícia ruim do que ele replicar aquela notícia boa. Agora vamos para dicas. Dicas para um atendimento eficiente. Eu quero que vocês anotem exatamente isso que eu estou passando para vocês, tá bom? Pega essa visão, pega essa dica que é muito importante aí para cada um de vocês. Vamos lá. A primeira dica, não fale rápido demais. O que acontece? Muitas pessoas tímidas, elas têm aquela tendência de falar rápido. E o que acontece quando você fala rápido? Quando você fala rápido demais, você vai demonstrar que você é uma pessoa insegura. Quando você fala rápido demais, existe um problema, vamos dizer assim, mental, é um problema seu, que de quando você começa a falar, você está com tanta vergonha, você tem tanta insegurança de si mesmo, que você fala rápido, porque você quer que termine logo tudo aquilo que você está passando, aquela mensagem. Você tem uma preocupação tão grande do que as pessoas estão te julgando, que você tenta falar rápido. Então, quando você é uma pessoa muito tímida, ela tem a tendência de falar rápido. Tem às vezes que a gente não consegue entender nada que a pessoa fala, porque ela é tão tímida de um jeito que ela, quando vai abrir a boca, principalmente em público, ela tenta falar muito rápido para que as pessoas, para que aquilo termine logo, né? Que aquela velha, vamos dizer assim,
aquele velho problema das pessoas que têm timidez, né? Eu quero que acabe logo, porque eu quero sair daqui da frente, porque eu estou sendo muito exposto, as pessoas estão me julgando, eu não estou tendo uma apresentação bacana, e as pessoas estão me julgando de uma forma negativa. Não, para você resolver isso, você primeiro tem que entender que você tem que ser seguro. Você tem que ter domínio daquilo que você está passando, que assim você vai passar com mais calma, com mais tranquilidade, e as pessoas elas vão entender com mais clareza aquilo que você está passando. Vamos para a próxima. Tente ser o mais claro, objetivo das informações que você está passando. Quando você não tem clareza e quando você não é objetivo, você enrola muito, né? As pessoas acabam ficando, vamos dizer assim, chateadas daquilo que você está passando. Você acaba enrolando e não explica nada. Então tente ser claro e seja objetivo nas suas informações. E para fazer isso, você tem que estudar bastante o produto ou o serviço daquilo que você está oferecendo. Esteja sempre disponível para sanar possíveis dúvidas. Isso mesmo. Você tem que sempre procurar tirar as dúvidas das pessoas. Sempre pergunte a ela se ela está compreendendo com clareza aquilo que você está passando. Pergunte a ela se tem algo a mais que você pode ajudar. Né? Tem alguma coisa que você possa fazer, se ela tem uma dúvida, para que você consiga tirar todas as dúvidas de cada cliente que você está atendendo. Preze pela qualidade do atendimento, atendendo com atenção aos que lhe procuram. Isso mesmo. Quando você presta um atendimento na excelência, dando atenção, não perdendo o foco, tentando resolver aquela deficiência que a pessoa está passando, pode ter certeza que aquela pessoa ela vai comprar bastante de você. Vamos para o próximo? Tarefas e funções. Vamos agora entender quais são as tarefas e funções de uma recepcionista extraordinária. Primeira, controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos. É uma característica, é uma atividade muito comum de uma recepcionista. Ah, Anderson, eu sou um pouco lento. Não tem problema, você tem que procurar um meio de ser eficiente. Se você é lento no computador, então você vai ter que procurar evoluir, vai ter que procurar fazer um treinamento, um curso aí para poder ganhar mais velocidade. Ser responsável pela guarda e controle de chaves é outro tipo de função que a recepcionista é responsável. Então é importante você ser uma pessoa responsável, uma pessoa organizada, para não estar esquecendo as coisas em determinados lugares e depois esquecer. Elaborar relatórios para registro de suas atividades, que a gente chama isso de checklist. Saber montar um checklist diário para que você não fique pensando, ah, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Qual é a próxima atividade que eu vou fazer? Então, se você organiza um checklist diário das suas atividades, você vai ter ali como manter o foco de uma forma bem bacana de cada atividade que você tem para fazer. Vamos para a próxima. Controlar e sugerir compras de materiais pertinentes à sua área de atuação. Isso mesmo, é responsável pelas compras, né? Dos materiais de limpeza, pelo material, sei lá, comprar água para o bebedor, coisas desse tipo é a recepcionista também que faz. Receber e interagir com o público externo de forma agradável. Solicita a colaboratividade para a prestação de informações e no encaminhamento ao local desejado. Então você tem que ter toda ali uma forma cortejante de falar com as pessoas, né, para as pessoas se sentirem se comunicar de uma forma bem agradável com as pessoas, para elas se sentirem bem à vontade na hora que estiverem na sua presença. Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para a entrada de visitantes. O atendimento no telefone é outro ponto muito importante que as recepcionistas extraordinárias elas devem entender. Por exemplo, na hora de atender o telefone. Nunca atender o telefone tipo, alô, quem é? Não é essa a forma correta que uma recepcionista extraordinária ela atua. Uma recepcionista extraordinária, ela vai atender sempre dando um bom dia, dando boa tarde, dando a saudação da empresa. Vamos a um exemplo, né? Aqui da Quest a gente faz como? Quest Tecnologia e Treinamentos, o Anderson Holanda, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Isso é o quê? É um script, né? É um roteiro que a gente segue sempre quando a gente vai atender um telefone aqui. Claro que em cada empresa pode mudar. Tem empresa que fala, o Anderson Holanda, bom dia, ou então fala, vamos colocar aqui um exemplo. Apvida, como posso te ajudar? Então cada um tem a sua comunicação, mas é importante você entender que é preciso ter a saudação
para que o cliente entenda que ele está ligando para o lugar certo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está ligando para um lugar e a pessoa atende. Alô? A primeira coisa que você vai fazer, opa, será que eu estou ligando para o lugar certo? A pessoa me atendeu alô, então será que eu estou ligando para a casa de alguém ao invés de uma empresa? Então você tem que entender esse tipo de atitude. Efetuar registro e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome, horário e assunto. Vamos para a próxima. Manter-se atualizada sobre a organização, departamentos, pessoais e eventos de sua área. Por exemplo, existem muitas empresas que quando a recepcionista recebe uma ligação e essa ligação é para falar com o seu diretor, para falar com o seu superior, uma recepcionista despreparada, ela vai simplesmente pegar o telefone e passar para o diretor, para o seu chefe, alguma coisa desse tipo. Uma recepcionista preparada, que sabe o que está fazendo, ela vai pegar e vai dizer: pois não, o senhor gostaria de me informar o assunto, por gentileza, para que eu possa passar para o seu André e saber se ele pode atender agora? Porque empresários, diretores, são pessoas ocupadas. Então imagina se estão ligando de um setor comercial para vender alguma coisa que não é do interesse dele. E o teu diretor está focado lá no trabalho, cheio de atividades, aí você bate na porta, entrega o telefone para ele, e quando ele vai atender, ele percebe que é a Vivo ou a Oi tentando vender alguma linha telefônica. Então a gente tem que ter muita cautela, você que é recepcionista, na hora desse tipo de tratamento, na hora de você passar o telefone para uma pessoa responsável de um determinado setor. Próxima. Manter-se atualizada, sobre isso que eu já falei. Executar outras tarefas correspondentes, conforme a necessidade ou a critério do seu superior. Então não existe mais essa de que você tem que fazer somente aquilo que uma recepcionista faz. Surpreenda. Faça aquilo que ninguém espera você fazer. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é uma recepcionista, mas você entende de designer gráfico. Imagina a alegria que o teu diretor vai ficar se você fizer ali um banner de uma propaganda, de um determinado produto que ele tá vendendo, ou alguma coisa desse tipo. Esse cara vai ficar de colocar no céu, entendeu? Porque você surpreendeu. Então não faça somente aquilo que é pedido. Surpreenda, né? Execute outras tarefas que você percebe que dá para você fazer. Então isso é bacana, isso vai marcar bastante ponto, tá bom? Na empresa que você trabalha. Agora vamos aqui, a arte de recepcionar. A recepção não é somente o lugar por onde passam as pessoas, mas sim o primeiro contato com o cliente, com a empresa. Daí a importância de um bom recepcionamento, bem preparado para prestar um atendimento de qualidade. Veja abaixo algumas dicas. Vamos lá então. Sempre cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Use sempre, por favor, senhor, senhora, obrigado. São comunicações como essa que vai fazer você se destacar das outras recepcionistas. Sempre ofereça algo para beber, como uma água, café, chá, suco, etc. Informe ao seu chefe a chegada do cliente, dizendo sempre o nome, a empresa e o possível assunto. Lembra daquilo que eu falei anteriormente? Caso seu chefe esteja ocupado, informe ao cliente a posição de atendimento. Não deixe que ele pense que você não informou sua chegada. O acomode e ofereça jornais e revistas atuais enquanto ele espera. Não faça consultas com profissionais liberais fora de seus consultório ou escritório. Saiba a hora certa e com quem brincar. Muito cuidado com essa questão de brincadeira. Tem um fato inusitado que eu passei que, meu Deus do céu, quando me lembro, chega a me dar uma coisa ruim. Eu vou contar pra vocês, tá bom? Uma vez eu peguei, né, eu estava dando aula, tá bom? E nesse lugar que eu trabalhava, não tinha um banheiro, certo? Na loja. Era em um shopping, então o banheiro todo mundo usava lá no shopping. Então o que acontece? Nesse dia aconteceu um fato muito, muito inusitado que foi até difícil de acreditar na hora. Eu peguei, né, estava dando aula e o que acontece? A recepcionista, presta atenção, a recepcionista desse estabelecimento, ela cometeu um erro gravíssimo. E que eu espero que vocês nunca façam isso, tá bom? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira de muito mau gosto, que pode fazer você até mesmo perder o emprego, como aconteceu com essa pessoa.
Então o que aconteceu? Vou contar aqui a história. Eu estava dando aula e aí eu queria ir no banheiro. Eu fui no banheiro, né? E quando eu passo pela recepção, eu digo assim, ó, fulano, eu tô descendo aqui, eu vou no banheiro bem rapidinho, eu volto. Bem rapidinho eu volto. E eu saí do banheiro. E o que acontece? Quando eu volto, os meus alunos estão rindo de mim. E aí eu não entendo aquela situação bem constrangedora, eu olhando, a galera olhando assim, olhando pra mim meio estranho, rindo, né? E eu sempre fui um professor muito brincalhão, sempre tirei onda assim com os meus alunos. E o que aconteceu, né? Veio um aluno e disse assim, Anderson, eu vou te contar o que aconteceu, cara. Eu disse, cara, quando tu saiu, a recepcionista entrou aqui e foi brincar, mas a brincadeira dela, eu acredito que foi infeliz, cara. Ela disse que você tinha ido no banheiro fazer lá o número 2, entendeu? De uma forma extremamente infeliz para toda a sala. Eu fiquei muito constrangido com essa brincadeira, entendeu? Não sei por que ela fez isso. Eu tive que chamar a atenção dos meus superiores. Ela foi demitida por causa dessa brincadeira, entendeu? Apesar de eu ser muito brincalhão e tal, eu achei que ela foi muito invasiva com isso. E eu acredito que você tem que ter cuidado com o tipo de brincadeira que você vai ter. Opção 1, eu não tinha intimidade com ela para ela fazer esse tipo de brincadeira. Se eu tivesse, estaria tudo ok. Mas eu não tinha intimidade. A intimidade era extremamente profissional. E ela foi totalmente infeliz comigo. Então, cuidado quando vocês forem tirar brincadeira. E cuidado com quem vocês vão tirar brincadeiras. Não fale mal do seu local de trabalho, do seu chefe e colegas. Evite fofocas ao telefone, enquanto o cliente espera. Vocês têm que entender que quando o cliente está na loja, ou quando ele está no seu ambiente de trabalho, ele está ali observando. Então, se você está ali no telefone, fofocando, falando mal da empresa, detonando, isso vai te trazer muito prejuízo também. Então, não faça isso. Não fale demais, não grite, aprenda a ouvir. Com certeza, você vai aprender muito mais, tá bom? Vamos adiante? Trate todos da mesma maneira. Caso chegue alguém que você tenha mais contato, seja imparcial, para não ter aquele conflito, né, de achar que você é uma pessoa que trata as pessoas diferente. Então seja equilibrado, trate todo mundo igual. Vamos imaginar, você acabou de chegar uma pessoa que você já tem mais intimidade com ela e tal, você fala, brinca, se diverte, faz toda aquela zona com a pessoa. E chega outra pessoa também que você já atende, e você pega e meio que deixa aquela pessoa de lado, porque você está dando mais aquela atenção àquela pessoa que você já tem mais intimidade. Não faça isso. Trate todos iguais, tá bom? Sempre cortejante, sempre educado, sempre, como é que eu poderia usar? Sempre demonstre prestativo à pessoa. Isso vai fazer você marcar pontos. Relacionamento. Já sabemos que a recepcionista trabalha diretamente com o público interno e externo. E que qualquer público deve ter paciência. E que qualquer pessoa que lidar com o público deve ter paciência. Ser imparcial, saber ouvir, entre outras habilidades, pois desempenha um cargo-chave na empresa. Um cargo-chave na empresa. Para desenvolvermos um bom relacionamento no ambiente de trabalho, devemos exercitar algumas virtudes. Fundamentais para uma boa convivência com o chefe e com os clientes. Cliente deve ser sempre valorizado, pois é a pessoa mais importante em qualquer negócio. Ele não pode ser considerado uma interrupção ao nosso trabalho, e sim um objetivo, um propósito. Devemos sempre buscar aprimorar o nosso relacionamento com o nosso cliente. Isso aí é fundamental para a gente conseguir cativar cada vez mais novos clientes e trazer clientes mais fidelizados para o negócio. Saber ouvir. Demonstre interesse. Mantenha contato visual. Esteja consciente de sua linguagem corporal. Não vai falar que você está feliz e a tua expressão corporal está lá embaixo. Não faz sentido nenhum, né, você fazer isso. Participe oportunamente da conversa. Seja uma pessoa que tenha bagagem cultural. Seja uma pessoa que saiba se comunicar de uma forma interessante entre um ambiente de conversa, né? E explore a força do silêncio, ou seja, ficar calado no momento tem que ser calado. Tem gente que fala demais, né? Tem gente que
que é pra estar calada, ela tá falando. Então não é pra vocês fazerem isso, tenham um bom senso. Paciência. Paciência. Esta está intimamente ligada ao saber ouvir. É sendo paciente que o profissional consegue, em determinados casos, controlar a agressividade de algum cliente e tratar o cliente de maneira adequada e positiva para você. Então, gente, paciência, eu não coloco isso apenas para na hora do atendimento. Você tem que ter paciência em qualquer situação que você vai viver. Porque é através da paciência que você vai conseguir sobrepor determinadas situações difíceis. Sobrepor determinadas situações difíceis que você está passando. Então tenha paciência com o cliente. Aquele cliente que pergunta muito, tenha paciência. Aquele cliente chato, tenha paciência. Ter paciência é fundamental. Anderson, não tenho paciência. Sinto muito, você não vai se destacar na carreira de recepcionista. Porque recepcionista tem que ser paciente, cara. Recepcionista é uma pessoa, principalmente se você quer ser uma recepcionista extraordinária. Recepcionista, ela tem que estar pronta para o que daí vier. Essa é a pegada. Iniciativa é a próxima característica. Tenha iniciativa para lidar com os mais diversos tipos de situações. Saiba distinguir quando deve agir por conta própria ou quando consultar seu chefe ou seu superior ou seu colega. Saiba resolver os pequenos pepinos que ocorrem no escritório do seu chefe, aliviando a sua carga de trabalho e suas preocupações. Aqui eu coloco muito o quê? O livro laranja. Você entender que muitas pessoas elas sabem resolver determinados problemas, mas por preguiça de pensar, ela vai e pergunta. Ela sabe onde está aquela caneta, ela sabe onde está o celular para fazer a ligação, mas é uma mania tão feia que ela tem, ela vai trazer: ei, Joana, tu sabe onde está o celular? Ah, não, está aqui na gaveta. Ei, João, tu sabe onde está aquela caneta que eu deixei? Ah, não, está ali. As pessoas elas já sabem onde estão, elas sabem como resolver, mas muitas vezes ela não faz, ela quer perguntar, ela espera por outra pessoa, e com isso vai fazendo você desacelerar o teu objetivo de se tornar uma excelente profissional, uma excelente recepcionista extraordinária. E assim, gente, a gente termina hoje, tá bom? A live de hoje. A live de hoje ela foi para você, recepcionista extraordinária, tá bom? Espero que no futuro, bem breve, vocês estejam trabalhando. Logo após, quando passar essa crise, essa epidemia que está acontecendo no país, nós vamos voltar novamente firme e forte com as empresas parceiras, que são mais de 30 empresas parceiras que nós temos na Quert, que ajudam a gente a recolocar várias pessoas no mercado de trabalho. E o curso de recepcionista extraordinária, ele é um treinamento onde a procura é grande por esse tipo de profissional, e eu acredito que essa procura é justamente pela grande falta de profissionais preparados, profissionais que sabem agir em determinadas situações radicais. Então, seja uma recepcionista extraordinária. Espero que você que teria aula hoje presencial tenha gostado, tá bom, da aula, e aguarde a próxima aula de recepcionista extraordinária que a gente vai estar ministrando aqui nos nossos cursos online. E você que assistiu, não esqueça de bater a sua selfie, tá bom? E marcar a Quert.cursos no Instagram. Assim você vai conseguir marcar os seus 50 pontos no Gamer da Quarentena Quert. Forte abraço a todos e espero que todos vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Forte